Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos em Marcos 13:34 o seguinte: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Nós já falamos, esse homem conhecia bem cada um dos seus servos. Ele confiou a casa aos seus servos. Isso é algo muito importante no relacionamento do servo com o seu senhor, a confiança. E nós precisamos prestar atenção nesse versículo, que ele dá autoridade aos seus servos e a cada um a sua obrigação. O Senhor não somente deixou a obrigação, Ele não somente deu a obrigação, deu a tarefa, mas Ele também deu a autoridade para cumprir essa tarefa. Esse é o nosso Senhor. Ele nunca vai pedir algo que Ele não tenha dado antes a nós a capacidade de fazer. E nós precisamos compreender o seguinte: Ele deixou a sua casa aos servos, ao cuidado dos servos. Isso quer dizer o quê? Que todas as riquezas daquela casa, todos os bens daquela casa estão disponíveis. E aí vem uma grande pergunta: você, como servo, tem se aproveitado e usado esses bens que Ele deixou? Os bens que Ele deixou para você cumprir a sua obrigação? Você tem feito isso? Deus deu dons a nós. E você tem a liberdade de usar esses dons, e não somente de usar os seus dons, você pode ainda pedir ajuda aos seus conservos para cumprir a sua tarefa. Porque Deus também lhe deu autoridade. Nós precisamos compreender que nós somos mordomos das riquezas de Cristo. E isso é algo muito, muito importante. Você e eu, nós temos acesso aos bens da casa, ao uso desses bens. É um acesso gratuito. O grande problema é que, tendo todos os bens da casa à disposição, muitos servos não cumprem a sua obrigação. Mas nós estamos falando aqui de um servo que ama a seu Senhor. Ele ama essa casa, ele conhece essa casa, ele sabe onde estão os bens, ele usa esses bens, ele aplica esses bens, ele usa seus dons, ele pede ajuda aos conservos. Isso é algo de grande importância. Nós precisamos ter essa percepção, amados irmãos, amadas irmãs. E não somente isso, ele também ordenou ao porteiro que vigie. A função do porteiro. O porteiro está ali para vigiar. E um ponto muito importante, quando o Senhor, Ele pede ao porteiro que vigie, Ele quer ter a certeza de que esse porteiro abrirá as portas para ele quando ele chegar. Abrirá imediatamente.
Olha a importância disso. A função mais importante é estar vigilante para abrir a porta ao seu Senhor. E antes que o Senhor volte, ou durante todo esse tempo de espera, ele tem que cuidar bem de quem entra e quem sai. Não pode permitir, como nós já falamos antes, que ladrões e assaltantes entrem, que coisas que não são de Deus entrem. Mas aquilo que é do Senhor, os amigos, os conservos, todos podem entrar. Essa é a função de um porteiro. E o versículo 35 diz algo muito importante, diz assim: vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Você pode ver, ele vincula vigiar com o retorno do dono da casa. Se será à tarde, se será meia-noite ou ao cantar do galo pela manhã. Amados irmãos, amadas irmãs, a casa tem que estar pronta. A casa tem que estar arrumada na condição que o Senhor determinou antes de sair. E a porta deve ser aberta para ele, para quando ele chegar. Mas nós precisamos arrumar a casa, deixar pronta. Não podemos ser aqueles que deixam a casa desarrumada e depois parece que ele vai voltar. Então você, naquela hora, nas vésperas, vai tentar arrumar. Nós já falamos nas mensagens anteriores. Se o Senhor tivesse dito o dia e hora da chegada, nós iríamos deixar tudo para o momento final. Mas para nós cumprirmos a obrigação que Deus nos deu, nós temos uma tarefa diária. E o outro ponto que é muito importante está no versículo 36, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Isso aqui é uma grande advertência. Vindo ele inesperadamente. O Senhor já disse, vigiai. Então nós devemos estar preparados a toda hora. Que ele não nos ache dormindo. Eu me lembro, eu estudei numa escola alemã. E os professores de lá não avisavam o dia da prova. Por quê? Eles diziam o seguinte: é sua obrigação saber a matéria dada. Se eu falar para você o dia da prova, você vai somente estudar um dia antes. Mas você tem que estudar não por causa da prova. Você tem que estudar porque você está aqui para aprender. Então, ele não avisava o dia da prova. Nós tínhamos que estudar todos os dias. E todos os dias, então, quando nós íamos para a sala de aula, de repente o professor entrava com o caderno de provas. Quem estava vigilante, quem havia estudado, estava tranquilo. Aqueles que não estudaram foram pegos desprevenidos. É assim. E o versículo 37 diz: o que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, essa questão de vigiar não é somente para o porteiro. Por um lado, todos nós devemos ser porteiros, ou somos porteiros. Mas, por outro lado, essa vigilância está ligada ao cumprimento da nossa obrigação. Quando o Senhor chegar, ele vai perguntar a cada um: eu te dei uma tarefa, como está essa tarefa? Você cumpriu?
Está vendo? Por isso eu também devo estar vigilante. Toda casa tem que estar vigilante. Não é somente o porteiro. Não adianta falar para o porteiro, você vigia, e eu ficar dormindo e não cumprir a minha tarefa. Mas, irmãos, amadas irmãs, se nós amamos ao Senhor, nós vamos cumprir a tarefa que Ele designou para nós. E vamos fazê-lo da melhor maneira possível, com todos os bens que Ele deixou à nossa disposição. Nós faremos uma obra excelente, porque amamos o nosso Senhor. Nós servimos por amor. E cada um de nós tem uma função de porteiro. Isso é muito importante. Que o Senhor nos abençoe.